A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando início aos nossos estudos bíblicos da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora no primeiro trimestre de 2023. Passamos por uma série de estudos no trimestre passado, ou melhor, no ano passado, né? E no trimestre passado nós falamos sobre a justiça divina, né? A preparação do povo de Deus para os últimos tempos no livro de Ezequiel. Esse foi o tema do trimestre passado, né? Onde passamos ali uma série de 13 lições maravilhosas falando da justiça de Deus. Esta lição, esse trimestre, nós vamos falar sobre avivamento espiritual. Então, o trimestre vai estar recheado de maravilhas, né? Quando fala de avivamento, fala de coisas maravilhosas na presença de Deus. Então nós temos aqui a capa da nossa revista, né? Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus, né? Quando fala de avivamento, isso nos remete às Escrituras, né? Ao entendimento das Escrituras, à leitura das Escrituras, à interpretação das Escrituras, né? Ao debruçar na palavra. E aí, para sermos avivados, precisamos usufruir do que as Escrituras têm para nos dar, nos oferecer, através do poder, né? Poder e ao poder de Deus. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Vamos adiante. A nossa lição de número, nós vamos estar falando da lição, nessa oportunidade, na lição de número 2. Né? A lição de número 2, ela traz o título, né? Avivamento no Antigo Testamento. Né? Avivamento no Antigo Testamento. Vamos conversarmos a respeito disso. O que é isso? Existia avivamento no Antigo Testamento? Como eram os avivamentos no Antigo Testamento? Quem era realmente avivados no Antigo Testamento? Estas respostas nós vamos estar, né, respondendo aqui nesta videoaula. Por isso eu te convido a vir comigo nesta aula, assista ela até o fim e fazendo assim você vai nos ajudar e vai também, né, estar com mais um subsídio aí no teu conhecimento bíblico, né? Vai enriquecer também o teu conhecimento bíblico. E, além disso, também eu vou aprender com você. Tá bem, amados? Vamos lá? Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 2 Crônicas, do capítulo 34, do versículo 29 ao versículo 33. Tá? Não vamos ler para ganharmos tempo, mas você que tem a revista pode acompanhar comigo esta videoaula. Se você não tem a revista, você tem uma Bíblia na sua casa, certamente você tem. Então você pega a sua Bíblia, vai em 2 Crônicas, do capítulo 34, do versículo 29 ao versículo 23, ao 33, nós vamos, a lição está pautada nesta leitura, tá certo? Bom, essa leitura, você já conhece a palavra de Deus, você vai ver que vai falar sobre o reinado do rei Josias. Esse rei Josias, ele pega quando ele é colocado lá como rei, ele recebe ali o povo de Israel, recebe o reinado em ruína, né? O povo estava voltando do cativeiro, mas o povo tinha estava com maus costumes, o povo estava terrivelmente na idolatria,
e Josias pega essa situação bastante complicada. O povo vinha de adorações a outros deuses, né? Um rei anterior a ele, né, fazia essas menções, né? Nós conhecemos o reinado de Manassés e o seu filho. Então era uma verdadeira, em outras palavras, bagunça na vida espiritual em Israel. E assim Josias pega esse reinado. E ao longo da lição nós vamos estar falando sobre também o reinado de Josias, tá certo? E, bom, a introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte, olha, houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocavam a ira de Deus e a consequente punição à nação. Então, nós percebemos que na história de Israel, né, a introdução vai dizer que na história de Israel, houve momentos em que eles, os israelitas, através das suas práticas estranhas, né? O que é uma prática estranha? Aquilo que você aprendeu e agora você está saindo daquilo que é correto. Você está praticando algo que é duvidoso, né? Que tem desaprovação pela maioria. Então, quando existem estas práticas que você precisa fazer às escondidas, ou não é correto você fazer ao público, então isso tem alguma coisa por trás disso, então isso é estranho. Então, a lição vai estar dizendo que Israel estava com práticas estranhas. E o que estava acontecendo? Estas práticas estranhas estavam provocando a Deus se irar, a ira de Deus, né? Provocando Deus ficar nervoso, provocando Deus desaprovar aquilo que o povo estava fazendo. Então, o que acontece? Quando nós, na nossa vida real, praticamos algo que desagrada o outro, o que acontece? O outro, isso acontece no nosso meio secular, no trabalho, acontece no trânsito, quando fazemos uma ultrapassagem perigosa, ou alguém faz uma ultrapassagem perigosa, muitas das vezes a gente fica irado, naquele momento, porque aquilo está provocando. Então isso nos causa, aparentemente, nos causa uma certa sensação de revolta, correto? Então, quando o nosso cônjuge também faz algo que às vezes desagrada, isso também nos traz assim uma sensação de ficar bravo, então, de irado, Pois é, o nosso Deus também não é diferente. Quando praticamos algo que desagrada a Ele, Deus também não gosta. Deus também, logicamente, como que Ele vai gostar que o filho dele está praticando algo que desagrada, uma vez que Ele ensinou, desde lá do passado, desde lá do Egito, desde quando Ele tirou o povo de lá, Ele ensinou a prática correta. Então isso não é correto, tá certo? Então, isso provoca. Quando isso provoca, o que acontece? Existe algo que chama-se punição. Então Deus agora pune o povo. Por quê? Porque Ele não gosta do povo? Não. Deus ama, mas Ele não pode amar a prática errada. Então Deus pune o povo com punições severas. Essas punições vêm através de... A lição vai estar falando de coisas que pode trazer o desagrado do povo, aparentemente, em primeiro instante. A lição anterior a essa diz que vai falar sobre crises, e essas crises são provocadas por quê? Por causa de desagrado a Deus. Nós vamos estar conversando também na lição anterior, na lição de número 1, vai estar falando sobre crises. Deus provoca situações de crises
né? Essas crises elas vêm através de guerras, elas vêm através de pestes, elas vêm através de fome. Nós vemos aqui que Deus, nós vamos ver no avivamento, na parte aqui do primeiro tópico, onde essas crises provocou, uma das coisas que provocou essas crises lá no Antigo Testamento foi as pragas que Deus envia para o Egito como punição, né? Naquele momento não para o povo, mas punindo o adversário que estava cativando o povo dele, o povo de Deus. Tá certo? Muito bem. Vamos adiante, amados. Primeiro tópico da lição vai falar sobre panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Tá? Então, o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então vai dizer assim que no Antigo Testamento, o avivamento nos tempos de Moisés. No tempo de Moisés, o que estava acontecendo, né, no tempo de Moisés? Então nós sabemos que o povo estava cativo lá na Babilônia, né? E Faraó tinha a posse, né, do povo, né, entre aspas, né? Mas a posse, né? O povo era como se Faraó era como se fosse dono daquele povo. Ele tinha levado o cativo. Nós conhecemos a história. Nós passamos por lições anteriores que fala essa história. Então nós não temos tempo aqui para trazer essa lembrança, né, essa explicação desse cativeiro, não. Mas nós sabemos que o povo estava cativo. E o que acontece? Deus, né, vendo o povo em sofrimento, a Bíblia vai falar lá no livro do Êxodo, desde o capítulo 1 do Êxodo, a partir do versículo 8, vai falar do 8 ao 8, 9, 13, 14, vai falar que o povo estava passando por apertos, sofrendo por causa por causa de Faraó. Faraó estava punindo o povo, apertando o povo, usando o povo como escravo, né, para seus serviços, né, serviços pesados. O povo era realmente escravo. E Deus viu, o povo estava lá por causa, já sabemos também, por causa de rebeldia. Deus fez com que o povo fosse levado cativo, mas tinha uma promessa para que esse povo retornasse. E Deus cria toda uma situação. Pois é assim que Deus faz. Ele pune, mas depois ele cuida, porque a punição não é para a perdição. A punição é para o resgate, é para que sejamos resgatados, para que conheçamos o caminho errado que tomamos, né? Por isso que existe a punição. Muito bem. Aí, nesse sofrimento, a Bíblia vai dizer que Deus ouve o sofrimento do povo. E aí Deus levanta Moisés para ir ao Egito. Sabemos que para ir ao monte, Deus chama Moisés num chamamento todo especial, e Moisés entra. Quando Moisés começa a entrar no monte, a Bíblia vai dizer que ele enxerga uma sarça, uma árvore, né? A Bíblia vai falar que é uma sarça ardente, onde ele vê ela pegando fogo, né? O fogo consumia aquela árvore, aquela sarça, mas o fogo pegava, mas não consumia, né? Então, a Bíblia vai tratar esse assunto que Deus, aquilo é um momento de avivamento
para que Moisés entendesse que Deus agora tinha tomado uma providência. Deus tinha tomado uma providência. Vai dizer assim, no monte Horebe, e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo, eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Tá? Escrito isso está no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 6. Aí vai dizer que diante desta visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Olha, Moisés, vou te enviar ao Egito. Aí nós sabemos que Moisés começa a reclamar porque era homem de línguas pesadas e não sabia falar e tal. E Deus agora coloca o seu irmão Arão como um ajudador, como alguém que iria pronunciar, iria falar. Mas Deus era que estava dando as palavras para Moisés. Moisés era que tinha a prerrogativa de fazer aquele povo sair dali. Ou seja, um homem agora avivado, um homem agora com fé, estaria entrando numa situação, né, aparentemente, aos olhos humanos, impossível. Por quê? Porque Faraó tinha todo um poderio, todo um reinado, né, a maior economia mundial da época, né, a maior ciência, né, da época era a Babilônia. Os jardins babilônicos, a Bíblia fala que eram coisas miraculosas, eram coisas de outra, coisas muito acima de todo o mundo. Pois é, aparentemente era impossível aquilo, mas Deus agora levanta um homem cheio do Espírito do Senhor para aviva Moisés para levar essa obra adiante. Muito bem. Aí vai dizer que, por intermédio de Moisés, o soberano, Deus, exerceu juízo sobre Faraó. Aí nós conhecemos a história, né? Deus agora coloca, né, situações para o inimigo, né, para Faraó, e dentro dessas situações ele foi aquebrantando, né? Ele foi vendo, reconhecendo que o Deus dos israelitas, com o Deus dos israelitas, ele não podia. Então é isso que acontece. Com o Deus de Israel, que é o nosso Deus, o inimigo não pode. Tá? Então nós temos essa convicção como cristão. Nós temos essa convicção que com o nosso Deus o inimigo não pode. Ele faz os seus barulhos, é verdade. Ele faz as suas... Ele amedronta, porque é nato dele isso, mas ele não pode com o Deus de Israel. Muito bem. Então, conhecemos, né, no Antigo Testamento, na época de Moisés, teve o avivamento, Deus aviva agora os israelitas a sair do Egito. Deus dá um impulso mostra a Moisés uma sarça, que ela pegava fogo, mas não se consumia. E aquilo era um entendimento que Deus era com ele. E nós conhecemos toda a história. Né? Você pode continuar lendo no livro do Êxodo, no capítulo 3, capítulo 4, e aí você vai entender essas maravilhas que estamos falando nesta videoaula. Muito bem. Nos tempos segundo subtópico aí, nos tempos de Moisés, nós sabemos também, nos tempos de Moisés, a Bíblia vai dizer que Deus usou o profeta Moisés para denunciar
para denunciar a maldade do povo rebelde. A maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo. Então, diante dessa situação, maldade do povo, a apostasia e o desprezo pela palavra de Deus, pelo Deus Santo, pelo Deus de Israel. Aí nós conhecemos ali, né, onde o desprezo no templo, o sacerdote Eli, que era o sacerdote da época, né, ali tinha colocado seus 2 filhos como sacerdotes no templo, né? Conhecemos a história, Ofni e Finéias, e esses homens não estavam dando a verdadeira reverência à palavra de Deus. E conhecemos a história e que sabemos que eles estavam, né, faziam do seu jeito, das suas maneiras, deixando Eli desapercebido, porque ele tinha confiado o sacerdócio nas vossas mãos, mas eles estavam, como diz o ditado, passando os pés pelas mãos, e não o contrário, não as mãos nos pés, mas os pés pelas mãos. Eles estavam deixando a desejar. E Eli, não percebendo, ou mesmo que percebia, a Bíblia vai dizer que ele desprezou. Então, Eli não chamou a atenção devida para aquela situação. Então, Deus pune. A Bíblia vai falar que eles entram numa guerra contra os filisteus, e ali, naquela batalha, eles perdendo homens, sendo derrotados pelos filisteus. E naquela guerra, os filhos de Eli morrem, né? E quando vem a notícia que, além da morte dos filhos de Eli, a arca do Senhor é tomada pelos filisteus, a arca representava a presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Quando essa notícia chega para Eli, Eli também morre. A sua nora, esposa de Finéias, né? Ela estava grávida, ela tem o seu bebê prematuro, quase que prematuro, né? E ali aquele menino recebe o nome de Icabó, que representa, que o significado foi-se a glória de Deus, né? Esse Icabó é uma alusão à arca que tinha sido levada. Então, para aquela mulher, agora naquela situação, ela não tinha mais a alegria na sua vida com Deus, ou seja, ela não estava alegre, ela não estava avivada naquele momento, porque a glória de Deus tinha ido, a arca de Deus tinha ido, a presença de Deus tinha sido levada pelos filisteus. Então, Icabó queria dizer: eu não tenho mais alegria, nem mesmo nesta minha gravidez, nesta minha gestação, porque o mais importante para mim foi-se. Né? E aí conhecemos a história, e aí Deus agora levantando Samuel para estas denúncias, né? Avivando Samuel para estas denúncias. A Bíblia vai falar que ele, com essa exortação, ele exorta o povo a partir do capítulo de número 4, ali no capítulo de número 7, do versículo 2 ao 6, Samuel chama o povo a um arrependimento, né? E a Bíblia vai dizer que o
povo se arrependeu. O povo fez compromisso com Deus através do profeta Samuel, né? Através dos seus ensinamentos, das suas tomada de iniciativa. E ali, depois daquele arrependimento, a Bíblia vai dizer que Deus, né, através de uma manifestação de um grande avivamento, né, que aviva o povo fica, né, com fé, com confiança em Deus. A Bíblia vai dizer que Deus dá a vitória naquele povo, aterrando parte daquele povo que estava achando que tinha vencido. Num primeiro momento eles venceram, porque o povo estava em rebeldia. Mas no segundo momento houve arrependimento. E através do arrependimento Deus, né, assim deu a vitória para aquele povo. Tá certo? Então, isso aí está registrado em 1 Samuel, no capítulo de número 7, versículo 2 ao versículo 6, depois capítulo 7, versículo 10 ao versículo 13, nós vamos ver que um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida, né? Então, todos os dias da vida de Samuel, ele consegue, né, ali julgar aquele povo, né, com um governo, né, avivado, porque ele conseguiu levar o povo a um arrependimento. Tá certo? Vamos adiante. No terceiro subtópico aqui, nós vamos falar sobre o avivamento nos tempos de Josias, né? Terceiro, tempos de Josias. Como que era no tempo de Josias? Como que era no tempo de Josias? Olha, depois do reinado de Ezequiel, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria, no culto pagão, aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Olha que horror! Então, né, antes do reinado de Josias. Então, nos tempos de Josias estava acontecendo isso, né? Nos tempos de Josias estavam acontecendo isso. E daí, qual foi a sequência disso? E usou de práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Conhecemos também a história, passamos por um trimestre, né, onde falava dessa situação. Deus agora pune, né, aquele rei com o povo através de, né, o exército assírio, né, leva ele cativo e o mata, né, por causa dessa situação, dessa prática. Entretanto, Manassés se arrependeu, né? Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reinado. 1 Crônicas, capítulo 33, do 11 ao 13. Nós vamos ver lá o arrependimento de Manassés. Aí Deus concede o retorno do seu reinado, né? Menos mal, houve arrependimento, e Deus é assim mesmo. Nosso Deus é tremendo. Quando há arrependimento, ele restitui, ele faz. Existem coisas que vamos sofrer, mas quando arrependemos, a Bíblia vai dizer que Deus é compassivo, ele é misericordioso. E a sua ira não dura para sempre, porque ele é suficiente para perdoar. E o perdão dele é verdadeiro. Muito bem. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. E este reinado também, infelizmente, não foi bom. Agiu mal. Ele foi um rei corrupto. Um rei corrupto.
e o povo sofreu por causa da corrupção daquele reinado. Tá certo, amados? Diante deste momento, momento incerto, o rei Josias, né, reagiu uma verdadeira reforma. Então nós vemos aqui, depois desse processo aqui, Josias é colocado como rei. Aí a Bíblia vai falar que com 8 anos de idade, e depois de um certo tempo, quase 16 anos de governo, aí ele viu aquela situação, ele começa a entrar no processo, né, chamando o povo para um conserto, uma reforma. A Bíblia vai falar que naquele processo daquela reforma, daquele governo, chamou o povo ao arrependimento. É encontrado na casa do Senhor um livro, né, o livro da lei, que estava perdido. Aí ele pega aquele livro, né, manda ler, consulta uma profetisa, né, a profetisa Hulda, para interpretar o que estava escrito naquele livro. E aí aquela mulher, como profeta de Deus, diz para ele que ele precisava, né, colocar em ordem aquilo que ele tinha tomado, aquela decisão estava na direção de Deus, mas que ele precisava prosseguir, mas que aquele povo, aquilo que tinha sido marcado por Deus para acontecer, não iria acontecer nos tempos dele. Depois aconteceria, e que Deus dava assim o livramento para ele, por causa que ele levou o povo ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é. Então isso é avivamento. Avivamento. O que é avivamento, irmão Edson? O avivamento é arrependimento, conciliação, voltar às práticas corretas, voltar ao entendimento, à leitura da palavra de Deus. Então isso é avivamento. Avivamento não é movimento. Avivamento não é barulho. Tá certo que quem está avivado causa barulho, mas barulho não causa avivamento. Correto? Entendeu? Pois é. Alguém avivado faz barulho porque estou alegre, estou avivado. Mas o contrário, não. O barulho, só o barulho, o apóstolo Paulo vai falar que é como uma lata. Né? Ele fala isso sobre o amor, né? Para nada adianta. Né? Tem tudo, mas não ama, é a mesma coisa. Eu tenho a palavra, eu tenho esta Bíblia. Tenho a Bíblia, mas eu não busco nela o entendimento, a leitura, o ensinamento da palavra de Deus, para nada adianta eu ter. Às vezes a gente sai por aí evangelizando. Quando eu falo por aí, vamos nas ruas, né? Evangelizar, ou nas casas, ou fazer algumas visitas. E aí as pessoas